Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom estar de novo com os irmãos, rever os irmãos e poder partilhar a palavra do Senhor junto com os irmãos. Eu queria tomar como ponto de partida o tema de Deus somos cooperadores e pedir que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos tomar como ponto de partida esse texto, que é o texto em que aparece a expressão de Deus somos cooperadores. A partir do versículo 9. 1 Coríntios 3, 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Essa é uma expressão importante no texto. Compensaria você sublinhar. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, esse é um tipo de material utilizado. O segundo tipo de material utilizado: madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Que texto, né, irmãos? Que peso que Paulo dá aqui, não é? Pois o dia demonstrará. Todos nós vamos comparecer diante do Senhor e vamos ter que prestar contas da maneira como estamos edificando. Isso deveria deixar a gente com a barba de molho, né? Os que têm barba aí, os que não têm também, não é? Porque isso é sério, isso não é brincadeira não, irmãos. O Evangelho não é brincadeira, é coisa séria. Ele continua: porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus... O que é o santuário de Deus? O que é a casa de Deus? Hã? Vocês podem responder. O que é a casa de Deus? É isso aqui, irmão? Então nós precisamos parar de chamar isso aqui de casa de Deus, porque isso aqui não é casa de Deus. Casa de Deus sois vós. Irmão, o que a gente pensa determina como a gente vive. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque isso determina conduta, isso determina comportamento. Palavra tem peso. Se não tivesse peso, ela não procederia de um silêncio eterno. A palavra de Deus, ela provém de um silêncio eterno. Quem diz isso é Paulo. Deus não é um tagarela, irmão. Deus não é um tagarela. Tagarela somos nós. Nós é que falamos demais. Porque para nós, palavra não tem peso.
Palavra é jogada ao vento, mas para Deus não. Cada palavra para Deus tem um peso importante. E isso tem que ser posto, tem que ganhar o nosso coração. Né? Porque a gente tem essas coisas, né? Esqueci a minha Bíblia na igreja. Só se você comer ela. Não tem como esquecer a Bíblia na igreja, irmão. A igreja é você. Isso aqui não é igreja. Igreja não é um nome jurídico. Igreja não é uma pessoa jurídica. O nome jurídico que está lá fora, naquela placa lá fora, não é a igreja. Aquilo é um nome jurídico. Igreja é uma pessoa espiritual, o que nós somos, cujo cabeça está sentado no trono, e os seus membros, muitos membros, estão na terra. E nós, uma pequena parcela desse corpo. Isso é igreja. Igreja não é um grupo de amigos, irmãos. Temos amigos, no reunir, nos encontramos, mas isso não é igreja. Igreja não é isso. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é noiva de Cristo. Igreja é esposa de Cristo. Igreja é santuário de Deus. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com as nossas falas, as maneiras como nós usamos para pontuar o que é a igreja. Cuide disso, porque é santo. Esse santuário é santo. Você é santo. Você é precioso para o Senhor Jesus. Irmão, eu não comprei você com o meu sangue. Nenhum pastor comprou você com o seu sangue. Você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Eu não posso tocar em você. Eu não posso fazer isso. Você é dele. Você é precioso para Ele. Você é santo. Há um temor, e deve ter um temor no nosso coração, quando nós tocamos nesse assunto chamado igreja. Ou não? Ou esse texto aqui não fala isso para nós, que deve haver um temor no nosso coração? Vamos começar pelo texto. E depois eu libero aos irmãos o meu encargo nestas reuniões. Vamos começar por aqui. De Deus somos cooperadores. Presta atenção, irmão. Nós não somos operadores. Só tem um que é operador. Deus. Quem diz isso? Paulo. Lá no capítulo 12 de 1 Coríntios. Quando ele fala assim, Deus é quem opera tudo em todos. Então quem é o operador? Deus. Ah, que descanso nós temos, não é? Porque é Ele quem opera, não sou eu. Eu não vou fazer nada nessa noite. Eu vou só compartilhar com os irmãos o meu encargo. É Ele quem opera. É responsabilidade dEle. Eu sou cooperador de dispensar o encargo que Ele me deu com fidelidade. Sem brincadeira. Sem piada. Porque pastor não é palhaço. Aliás, irmãos, vale lembrar a velha frase do A.W. Tozer. Vale lembrar. Deixei aos irmãos, na última vez que partilhei a palavra com os irmãos, os púlpitos modernos. Ele disse isso no século XX. Se ele estivesse vivo hoje, ele estaria, acho que dizendo algo mais forte. Ele disse assim, os púlpitos modernos precisam mais de profetas do que de palhaços. Porque o que está cheio nos púlpitos modernos são pastores palhaços, que não sabem o que faz para fazer o povo rir. Será que nós estamos aqui para isso, irmãos? Para rir? Irmãos, o tempo está se aproximando. O nosso Senhor, como nossos irmãos cantaram, está à porta. Ele está voltando para buscar a sua noiva. E nós vamos comparecer diante dele. E se nós vivemos as nossas vidas como se não fôssemos comparecer na presença dele, irmãos,
quão prejuízo vai ser isso para nós. Então, Ele é o operador, nós somos os cooperadores. Ele é o obreiro com O bem grande. Você é um obreiro com O bem pequeno. Não é assim que ele disse? Servo inútil. Depois de ter feito tudo, ainda é inútil. É obreiro com O bem pequeno. Não é isso? Ninguém gosta disso, não é? Mas essa é a verdade da palavra de Deus. Ele é quem edifica a sua igreja. Nós edificamos, sim. Nós edificamos. Mas é Ele o edificador. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. É responsabilidade dele. E se nós somos dele cooperadores, um dia ele vai nos recompensar. Agora, se nós somos atrapalhadores, você pode ter certeza que um dia ele também vai te recompensar. Fique ciente disso. Isso deveria mexer conosco. Deveria. Você se lembra daquele texto de Provérbios? Aliás, o livro de Provérbios, queria deixar para os irmãos estudarem esse livro mais profundamente. Um livro tremendo. O livro de Provérbios pode ser dividido do capítulo 1 até o capítulo 8. Ele fala da sabedoria com S maiúsculo. Quem é a sabedoria com S maiúsculo? Cristo. Paulo diz, Ele se tornou para nós sabedoria. Ele é a sabedoria. Quando chega no capítulo 9, você pode conferir se você quiser. No primeiro versículo, muda o tom. Ele diz assim, a sabedoria, Cristo, edificou, eu edificarei a sua casa. Quem é a casa dele? Isso aqui? Nós. Ele está edificando a sua casa. E aí lá diz assim, e lavrou 7 colunas. O livro de Provérbios ele é escrito em cima de 7 colunas. Nós precisaríamos de 7 reuniões para tratar de cada uma dessas colunas. Não vamos fazer isso. Mas eu queria incentivar você a buscar as 7 colunas no livro de Provérbios. Mas antes do capítulo 9, é tão interessante, né? Porque se você olhar no capítulo 14, versículo 1, ou 2, ou 3, agora não me lembro, diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Porém, a tola, com as suas mãos, você acha que essa mulher é a tua esposa? Se enganou. Essa mulher é a igreja, irmão. A gente pega esse texto, porque a gente até nisso, a gente é egoísta, né? Até nisso, a gente acha que tudo foi escrito para nós. Não, irmão. A Bíblia foi escrita em primeiro lugar para revelar a Cristo. E depois a sua igreja. A mulher de Provérbios 31, se eu não estou enganado, não é a mulher, sua esposa. Aquela mulher lá é a igreja. Então, em segundo lugar, pode ser aplicado à mulher cristã. Mas em primeiro lugar se refere à igreja. Porque a mulher, a igreja, precisa ser sábia na edificação da casa. Porque de Deus somos cooperadores. Entendeu? Ou não? E aí no capítulo 8 ele diz assim, eu, a sabedoria, era o arquiteto dele. O Senhor Jesus é o arquiteto de quem? Ele está falando que ele é o arquiteto. Ele é o arquiteto de quem? Do Pai. Se ele é o arquiteto, o Pai é o quê? Está lá, Provérbios capítulo 8, versículo 30, você pode conferir. Eu era o seu arquiteto. Se Jesus é o arquiteto, o Pai é o quê? O Pai é o quê, irmãos? O Pai é um engenheiro. Sim. Tudo sai da mente do Pai. Tudo começou com a mente do Pai. Tudo parte do Pai. Nós vamos falar sobre isso. Tudo parte do Pai. Tudo. Se o Pai é o engenheiro, Cristo é o arquiteto, o Espírito Santo é o quê? O pedreiro. Sim, irmão. Os teólogos dizem que o Espírito Santo é o executivo da Trindade. O que faz? Ele é o pedreiro. E você? Eu. Sim, isso mesmo. Servente de pedreiro. De Deus somos cooperadores. Maravilhoso isso, não é, irmãos?
Louvado seja o nome do nosso Senhor. Você tem sido um cooperador, um servente de pedreiro? Servente de pedreiro sabe fazer o quê, irmão? Tem algum servente de pedreiro aqui? Uma digna profissão. Mas ele sabe fazer o quê? Ele só sabe receber ordem, bater massa, leva aqui, pega o balde agora, leva o balde lá, pega lá, puxa a lajota para cima, desce a lajota para baixo. Descer para baixo é duro, né? Mas não sabe fazer nada. Só sabe fazer o serviço que manda ele fazer. É isso que nós somos, serventes de pedreiro. O que é um cooperador na mente de Paulo? É exatamente isso, irmão. É um servo. Você lembra quando ele escreveu Filipenses capítulo 2? Maravilhoso texto, não é? Filipenses 2. Quando ele diz assim: tendes em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Qual? Sendo Deus, se fez homem, se fez servo. E aí ele coloca o exemplo dele como servo, ele coloca o exemplo de Timóteo como servo, e ele coloca um último exemplo como servo. Epafrodito. E aí ele diz assim: Epafrodito é um cooperador comigo. Aí ele define o que é cooperador. O que é um cooperador? Um servo. O servo faz o quê? Servo tem vontade? Não. Servo tem que fazer o quê? O que o seu Senhor manda. Um servo não vive pela sua lógica, um servo não vive pelo seu bom senso, um servo não vive pelas suas ideias, um servo não vive pelos seus cursos, pelas suas... Ainda possa ter um monte de curso, pode ter um monte de graduação, pode ser doutor em divindade. O servo não vive pelas suas ideias, o servo vive pela cabeça do seu Senhor. Ele vive pelo entendimento do seu Senhor. Aí sim, esse servo é um cooperador. Porque se esse servo faz alguma coisa que ele acha que ele tem que fazer, ele não é mais cooperador e ele não é mais servo. Você está entendendo a nossa posição? Um servo, então, na linguagem de Paulo, Colossenses capítulo 2, um servo é alguém que está encabeçado debaixo da cabeça que é Cristo. Esse é um servo. Esse é um cooperador que busca saber qual é a mente do seu Senhor. Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, o que eu faço? Senhor, e agora? Senhor, devo falar? Senhor, devo fazer? Senhor, é por aqui? Senhor, é por ali? Esse é um servo. Esse é um cooperador. Para isso nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para fazer nada do nosso jeito, irmãos. Não fomos chamados. Por isso que ele coloca o porém. Se você tem uma caneta, faz um círculo no porém. Porém. Porque quando ele diz assim, porém, cada um veja como edifica, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que existem dois tipos de cooperadores. Dois tipos. Os que edificam mal e os que edificam bem. Aqui dentro nós temos os dois tipos. Os que edificam mal e os que edificam bem. Irmão, você está edificando. Embora você ache que não, mas você está edificando. Lá na sua casa, você está edificando. A vida da tua esposa, se você é casado, você está edificando. Se você tem filhos com uma idade que está debaixo da sua autoridade, você está edificando. Quando você vem para a reunião e está junto com os irmãos, você está edificando. Quando vocês estão reunidos para comer uma carninha num churrasquinho, você está edificando. Quando você solta uma palavra, quando você fala alguma coisa, quando você faz uma brincadeira, em todo o tempo você está edificando. Nós estamos edificando o tempo todo. E aí ele diz assim, veja cada um como edifica. Por quê? Porque existem dois tipos de materiais para serem usados. O material de primeira e o material de segunda. Qual é o material de primeira? Ouro, prata e pedras preciosas. Ouro fala do quê? Fala de riqueza, fala da natureza de Deus. Prata fala da redenção. Pedras preciosas fala da obra do Espírito Santo. Pedras preciosas estão ligadas ao Espírito Santo. Tudo que vem de Deus somos cooperadores. Agora, madeira, feno e palha, fala do quê?
tudo que vem da gente. Quando você coloca suas ideias, quando você coloca o seu bom senso, quando você coloca a sua lógica, quando você coloca o que você acha, o que você pensa, é madeira, feno e palha. E um dia, ele diz assim, não se iluda, um dia nós vamos chegar diante dele. Porque nós somos servos. E é tão interessante, irmãos, quem já construiu aqui está entendendo o que eu estou dizendo, né? Quem é construtor está entendendo o que eu estou dizendo. Eu já construí a minha casa, e quando eu construí a minha casa, eu era um jovem, bem jovem, não tinha experiência nenhuma. Nós ganhamos o dinheiro, e eu e minha esposa, recém-casados, casamos e ganhamos o dinheiro para comprar um apartamento, e depois nós construímos uma casa com a venda do apartamento. Eu era um jovem, não tinha experiência nenhuma, peguei aquele dinheiro, fui numa construtora e paguei à vista, para ganhar no preço. Bem coisa de gente sem experiência. E só eu sei o que eu passei para a construção da casa. Ela está lá, porque é dele. O dinheiro foi dele, foi ele quem deu, a casa foi levantada. Só que eu lembro um dia que eu cheguei lá na casa, a mulher da construtora estava falida e eu não sabia. Eu dei o meu dinheiro para ela, ela pegou todo o meu dinheiro e colocou em outras coisas. Eu lembro que um dia eu cheguei na casa, a hora que eu cheguei na cozinha, a parede da cozinha estava toda preta. Todinha preta, uma parede da cozinha. Eu olhei aquilo, eu não entendo disso. Eu falei para o pedreiro assim, é material diferente que vocês estão usando no reboco? Não. Mas então o que é isso? É terra. Eu falei, terra? Mas se usa terra? Ele falou, não. É que a mulher não paga, eu coloquei terra. Puxa, aí você imagina como a gente fica, né? A casa foi construída, material muito ruim foi colocado, eu não sabia, hoje eu sofro as consequências. O que eles fizeram? Eles prejudicaram a construção da casa, porque usou um material errado. Isso é fato. O Senhor está dizendo que se nós usarmos o nosso material, isso vai prejudicar a casa. Por isso que ele diz assim, quem destruir, essa palavra destruir no grego é quem prejudicar o santuário de Deus, com o quê? Com material que não é para ser usado, Deus o destruirá. Aí você troca a palavra destruir, porque no grego é a palavra punirá. Deus o punirá. Esse é o sentido. Quem coloca material de segunda, quando chegar diante dele, vai ser punido, sim, porque ele fala que vai ter punição e ele fala que vai ter galardão. O galardão vamos deixar de lado, porque ninguém sabe o que é o galardão. Ninguém sabe o que é galardão. O Senhor não revelou, não sei porquê. Ninguém sabe. Agora o Senhor nos deu um pouco de clareza a respeito do que vai ser a punição. Porque quando você lê a parábola do servo bom e do servo mau, o Senhor está contando lá a parábola. É a parábola do julgamento. Ele diz assim, está contando a parábola e está ali contando. Aí Pedro, como sempre, o Pedro chega para o Senhor e fala assim, Senhor, esta parábola que o Senhor está contando é para nós ou é para todo mundo? O Senhor fala assim, o servo bom é aquele, e aí o Senhor começa a falar do servo bom. Então a parábola é para quem? É para o servo. O servo é o ímpio? O servo é quem? O servo é aquele que nasceu de novo. O servo é o convertido. O servo é aquele que é do Senhor Jesus. Então a parábola é para nós. E aí ele diz lá assim, que naquele dia o servo mau, o servo que não fez o que o seu Senhor quis que ele fizesse, o cooperador ruim, lá diz assim, haverá poucos açoites ou muito açoites. Então você quer saber o que vai ter no tribunal familiar? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, está lá. 2 Coríntios 5, 10, tribunal familiar, onde todos nós vamos comparecer diante do Senhor para prestar conta. O que vai ter lá? Vai ter poucos açoites, muitos açoites e galardão. É isso que vai ter lá. Vai ter aprovação e vai ter o quê? Reprovação. Irmão, isso é sério. Isso deveria mexer conosco.
Porque como é que nós estamos vivendo as nossas vidas? Como é que nós estamos vivendo as nossas vidas familiares? Como é que nós estamos vivendo a nossa vida profissional? Como é que nós estamos lidando com o dinheiro? Como é que nós estamos lidando com o nosso tempo? Como é que nós estamos lidando com o nosso tempo? Como é que nós estamos lidando com as coisas que o Senhor nos dá? Porque nada é nosso. Nem a cueca que a gente usa é nosso. Tudo foi dado. Nada é nosso. Tudo é dado. Só tem uma coisa que é nosso: o pecado. Esse é nosso. O restante, tudo nos é dado. Até o tempo nos é dado para aproveitarmos bem. O que nós estamos fazendo? Porque o tempo todo nós estamos cooperando. E o Senhor vai, sim, pedir para nós conta. Irmão, essa história de que eu estou salvo, e isso aqui, isso aí é um perigo para nós. Essa mensagem dos nicolaítas está percorrendo as igrejas, está pela internet, poderia te citar nome. Irmãos, não se vive assim. Nós somos servos, e servos têm que viver vigilante. Temos que tomar cuidado com muita coisa, senão o Senhor não usaria essa palavra para nós. Quando Ele disse lá em Lucas, no capítulo 21, cuidado. Foi Ele quem usou essa palavra. Foi Paulo quem usou essa palavra em Colossenses capítulo 2. Cuidado. Tinha que estar escrito com vermelho, porque nós temos que tomar cuidado. A vida é breve, irmão. É muito pouca. E você não foi salvo para você viver do seu jeito. Eu não fui salvo para viver do meu jeito. Eu não fui redimido do pecado. Eu não fui coberto com o sangue de Jesus Cristo para viver do meu jeito. Eu tenho que viver do jeito do meu Senhor. É um desafio para todos nós. É para nos botar de joelho todo dia, para falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me dê graça, porque eu quero ser agradável a Ti. Irmãos, isso não é uma bênção? Por outro lado, isso é uma bênção para nós. Porque que vida maravilhosa é essa que nós temos? E que podemos desfrutar. Não é verdade? Agora, ninguém se torna cooperador de uma hora para outra? Não. Ninguém se torna. Quando você se converteu, ou foi convertido, não sei como você crê, quando você passou pela experiência da conversão, você não se tornou cooperador, você se tornou filho. Você passou a ter a vida de Deus, a vida de Cristo dentro de você. Agora, essa vida precisa o quê? Essa vida tem que crescer dentro de você. Para se tornar um cooperador, essa vida tem que crescer. Por isso que muita gente não é cooperador. Por isso. Pensa em Moisés. Moisés foi o grande cooperador de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o grande cooperador de Deus foi Paulo. No Novo Testamento, Paulo. No Antigo Testamento, Moisés. Os dois são os ícones ali. Pensa em Moisés. 40 anos estudando na melhor universidade do Egito. Se tornou o cara. E ele se achava o libertador. Ele achava que ele ia libertar o povo com a mentalidade dele. Tanto que ele achava que ele matou um egípcio. Ele se achava o libertador. O que o Senhor faz com ele? O Senhor faz assim com ele: agora você vai para a minha universidade. A minha universidade é lá no deserto. Você vai cuidar de ovelha. Como que a universidade do Senhor é diferente da universidade do mundo, né? E ali ele passou 40 anos. O tempo que ele passou na Universidade do Egito, agora ele vai passar na Universidade de Deus. 40 anos. Conversando com um cabrito. Conversando com ovelha. Conversando com bode. Você já imaginou, irmão, você conversando todo dia com cabrito, com ovelha e com bode? Você ia ficar com um linguajar fantástico. E aí então o Senhor aparece para ele, naquela sarça ardente. O que ele diz para o Senhor? Mas Senhor, eu não sei falar. Irmão, você já imaginou Moisés não saber falar? O Senhor levou ele àquele ponto de não saber falar.
Porque para ser cooperador de Deus tem que chegar nesse ponto: Senhor, eu não sei fazer. Aí a gente coopera, porque aí a gente depende. Porque enquanto a gente acha que a gente sabe, que a gente dá conta, a gente faz tudo do nosso jeito. Em casa, no trabalho, na rua, aqui, em qualquer lugar. A gente não depende do Senhor em nada. E o Paulo? O que você acha do Paulo? Se o Moisés era culto, agora o que você acha do Paulo? Pensa no Paulo, irmão. O Paulo era o cara. Sabe por quê? Paulo era judeu, fariseu. O fariseu, irmão, um fariseu, bem fariseu, você sabe o que ele fazia? Ele pegava todo o Antigo Testamento e decorava inteiro. O Paulo possivelmente sabia o Antigo Testamento inteiro na cabeça. Você imagina um homem desse? A gente malemar consegue João 3,16, né? Você imagina o Antigo Testamento inteiro na cabeça? Não só isso. Ele disse, um cidadão romano. Ele conhecia a cultura romana. Mais do que isso, quando você vê ele escrevendo, você vê que ele conhecia a filosofia grega. Ele era um homem que conhecia os filósofos. Irmão, ele era um homem extremamente intelectual. Quando ele se converteu na estrada de Damasco, que ele caiu lá daquele cavalo, o que o Senhor fez com ele? Você se lembra o que o Senhor fez com ele? Ele até tentou começar a pregar, mas levantou uma confusão. Ele teve que parar. E aí ele foi para onde? Lembra? Ele fala em Gálatas. Ele foi para o deserto da Arábia. O que se faz num deserto, irmão? Olha o Moisés. Ele foi para o deserto da Arábia e ele passou quantos anos no deserto da Arábia? 3 anos. Aí ele sai do deserto da Arábia, ele volta para Tarsus. E aí ele fica quanto tempo em Tarsus? 8 anos. Fazendo o quê? Nada. Hoje se converte, a gente já manda pregar. Não tem como ser cooperador assim, irmão. Para ser cooperador de Deus leva tempo. Tem que ser trabalhado. Era isso que o Senhor estava fazendo nele. Estava trabalhando nele, estava formando a visão nele, estava trabalhando o Paulo, levando o Paulo a ter entendimento da palavra. Que coisa linda. Os irmãos dizem que era como se Paulo estivesse numa chocadeira espiritual. Ele estava ali, recebendo do Senhor, 11 anos calado, 11 anos quieto. E aí termina esses 11 anos, ele começa a pregar. Ele prega quantos anos? Lembra? 11 anos ele prega. Você sabe por que Paulo foi um sucesso na pregação? Sucesso do ponto de vista espiritual. Você sabe por que Paulo foi o grande cooperador de Deus, o servo? Porque durante 11 anos ele respondeu ao seu Senhor no silêncio. O Senhor falava com ele, ele cooperava. O Senhor dizia assim: Paulo, não é mais assim, agora é assim. Sim, Senhor. É aqui, Paulo, que está errado. Sim, Senhor. Durante 11 anos ele foi respondendo ao Senhor. Está feito? 11 anos pregando. Depois de 11 anos, Paulo vai para a prisão. E ele fica mais 11 anos preso. A vida dele, então, pode ser dividida em 3 etapas de 11 anos. Isso vai dar quantos anos? 33 anos. Isso fala alguma coisa? Isso fala, né, irmãos? Fala a idade do nosso Senhor. 33 anos, ele era um homem maduro. Irmão, que coisa linda. Um cooperador do Senhor. O que você quer ser? Um cooperador do Senhor? Ou uma pessoa que atrapalha o Senhor? É isso que eu quero deixar para você nessa tarde. Para você pensar, para você sair daqui. Quando você se converte, quando você nasce de novo, se você nasceu de novo, você se torna filho. Filho coopera quando nasce? O que você acha, irmão? Pensa numa criancinha pequena, coopera com o pai? Quem tem criança pequena aqui? Muitos irmãos, né? Coopera com você, irmão, filhinho pequeno? Não coopera, não é? Filho não dá para cooperar quando ele é pequeno. Tá certo, irmãos? Ele precisa o quê? Ele precisa crescer e se tornar o quê? Um filho adulto. O que Deus quer? Filhos adultos. Se der tempo, vamos falar um pouquinho sobre isso.
É o desejo do coração do pai. Filhos, adultos. Porque criança não coopera. Criança precisa de cuidado. E, irmão, a igreja evangélica brasileira hoje é, sim, como disse A.W. Tozer, uma grande creche espiritual. Está todo mundo no berço brincando com o chocalinho. E aí olha o chocalinho do outro. Ah, mas o chocalinho dele é verde, é mais bonito que o meu. Ah, não, mas olha lá o que ele tem. Essa é a igreja evangélica. Um bando de criança brincando com os brinquedinhos. Dá para cooperar? Dá para dar testemunho? Irmão, é difícil criança dar testemunho. Sabe por quê? Criança é um ser egocentralizado. O que eu quero dizer com isso? Criança vive para o umbigo dela. Isso é criança. Pega uma criança pequenininha, de 1 ano, uma criança de 2, 3 anos. Ela não tem pela sua mãe nenhum sentimento de amor. Você sabia disso? Você sabia que uma criança não ama a mãe? Uma criancinha de até 13 anos, quem tem criança até 3 anos aí, ela não ama nem você e nem a sua esposa, irmão. Ela gosta de você. Porque se você pegar essa criancinha e dar para o tio, e o tio começar a cuidar dela melhor do que você cuida, ela vai gostar mais do seu tio do que de você. Esses somos nós. Quando nascemos de novo. Seres egocentralizados. Tudo voltado para nós. É ou não é essa igreja hoje? Dá uma olhada para as pregações. Dá uma olhada para as pregações, irmão. Se não é para alimentar o desejo das criançonas. É ou não é? Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, faz corrente disso, faz aquilo, e ó, Deus vai te dar isso. Olha, o texto mais desejado de uma criança, sabe qual é? Está na Bíblia. Salmo capítulo 34, eu acho que é o versículo 7. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você já viu uma criança conversando nesse texto? Você está 2 irmãos, 2 bebezão conversando. 2 crianção. Né? Porque 2 criançona. Está ali conversando. Porque o que a criança quer? A criança quer mamadeira. E uma criança pequena, quando ela olha para a mãe, o que ela vê? Ela vê um peito de 1,70 m. Ou ela vê uma mamadeira de 1,70 m. Ela quer mamadeira, ela quer brinquedo, ela quer, criança quer. Ela é voltada para ela. Tudo é para ela. E aí está o irmão e o outro irmão conversando. Está difícil? Ah, irmão, está difícil, a luta. Porque está sempre difícil. Isso é fato, está sempre difícil. Está difícil, Senhor, irmão, esse ano está difícil. E na entrevista do Bonner lá com a Dilma, a coisa diz que o ano que vem vai ser pior ainda, vai ser uma crise nesse Brasil, e irmão, o negócio está feio, a coisa está... Aí o outro irmão falou assim, não, irmão, é simples, agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Você tem que agradar ao Senhor. É isso que o texto está dizendo? Não. O que o texto está dizendo? Ele está dizendo assim, vou traduzir para você. Se agrade do Senhor, é diferente, não é? Agrada-te, ou seja, se agrada do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Vamos traduzir outra parte? E tudo que Ele fizer vai satisfazer o teu coração. Porque, irmão, o Senhor pode te dar tudo que você quiser, e ainda o teu coração não vai ficar satisfeito. Se você não se agradar da pessoa, dele, do Pai, nada do que Ele te dá vai te satisfazer. Você sempre vai querer mais, porque você e eu somos um poço sem fundo. Mas quando a gente se agrada dele, pode vir o que for, irmão. Pode vir o que for. Senhor, o meu coração se agrada em Ti, porque Tu és, Senhor, o meu bem maior. Salmo 16, não é assim que está lá? Não é diferente, irmão? E como nós estamos vendo? Os anos estão passando. Os anos estão indo. O cabelo branco vai chegando. As rugas vão chegando.
E aquela pessoa continua, a mesma criançona de sempre. Pensa como criança, age como criança, escolhe como criança. Sabe por quê, irmão? Porque tempo de igreja não funciona. Você pode ter 50 anos de igreja e ter 1 ano de vida espiritual. Você sabia disso, irmão? Que tempo de igreja não quer dizer nada. Você pode ter, eu tenho 60 anos com o Senhor Jesus Cristo. Isso pode não ser nada se você não respondeu ao seu Senhor. Você não cresceu. Você não cresceu. E aí, irmão, a grande notícia para nós é que nós chegamos na velhice como? Chegamos na velhice como irmãos idosos que não servem de referência para os mais novos. A igreja precisa de modelos. Quem são os modelos? As crianças? Não. Os pais são modelos. Os filhos adultos são modelo. Por que o Senhor Jesus é o primogênito? Porque Ele é o quê? Porque Ele é chamado de o primogênito? Porque Ele é o modelo para nós. E o desejo do nosso Pai é que você e eu possamos crescer, crescer, crescer. Ou você acha que isso é um privilégio só de alguns? Não, irmão, isso é um privilégio para todos nós. Todos nós podemos crescer no Senhor e nos tornar filhos adultos e cooperar com Ele. Você quer ver como isso é possível? Abre em Efésios. Agora eu vou... Tudo isso aqui só foi introdução. Agora eu vou liberar o meu encargo. Agora aqui que eu vou compartilhar com os irmãos. Abre em Efésios. Eu queria que você notasse isso. Vamos dar uma paradinha assim, para tomar um cafezinho e depois a gente volta. Efésios capítulo 1. Poderíamos pegar qualquer outra carta do apóstolo Paulo. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos, crianças. E o desejo do Pai é que os seus filhos cresçam. Esse é o desejo dele. Está claro isso, irmão? Paulo é um dos irmãos nas Escrituras que quando vai escrever as epístolas, ele sempre começa com o Pai. Você já percebeu isso? Ele começa com o Pai e ele termina com o Pai. Sempre. E se você buscar nas epístolas, você lê as epístolas, você vai ver que o Pai sempre está ali. Porque o Pai é o fundamento de tudo. O desejo de Deus, Pai, conosco, é ter conosco um relacionamento de filhos, para que nós possamos crescer. Então, qual é a coisa mais preciosa na fé cristã para nós? Como é que poderíamos dizer? Qual é a coisa mais preciosa? Sem dúvida, o relacionamento com o Pai. Essa é a coisa mais preciosa. Porque o Pai precisa de cooperadores. E cooperadores, para serem cooperadores, precisam crescer. Porque crianças não cooperam. A vida do Filho, que foi dado a nós pelo Espírito Santo, precisa ser estruturada dentro de nós e virar caráter. Porque criança não tem caráter. Irmão, criança não tem caráter. Você sabe quando é que forma o caráter numa criança? Você sabe qual é a idade que se forma um caráter numa criança? Eis uma boa pergunta, né? Sabe qual é, irmão? Um caráter se forma numa pessoa com 19 anos. Quando ela entra na fase adulta. Com 19 anos se forma o caráter. Até os 19 anos dá para recuperar muita coisa, se você tem filho. Isso nos dá esperança, né? Porque a gente vai pela cabeça da psicologia, né? Que é até os 7 anos. Não, irmão. Até os 19 anos. Dá para você recuperar muita coisa. Porque com 19 anos se forma o caráter. Quais são as 3 características do caráter? Uma pessoa com caráter, do ponto de vista natural. E o natural explica o espiritual. Uma pessoa com caráter, ela tem 3 características. Primeiro,
verdade. Uma pessoa que tem caráter, ela é uma pessoa verdadeira. A palavra dela é uma palavra verdadeira. Pessoas que têm problemas com mentira são pessoas que têm deficiência no caráter. Segunda característica, responsabilidade. Pessoa que tem caráter assume a responsabilidade. E, irmão, nós vivemos numa época em que os homens não assumem responsabilidade. E a tua primeira responsabilidade, sabe qual é? A tua casa. Por isso o apóstolo Pedro diz assim: homens, vivei a vida comum do lar. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo assim que a nossa vocação secundária é a profissão, a vocação primária é a nossa casa. Sabe por quê, irmão? Porque Deus precisa de cooperadores. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é a soma das famílias. Famílias que não estão crescendo no Senhor Jesus, são famílias que não têm homens. São famílias que homens não assumem a sua responsabilidade. E não precisa ser pastor, não precisa ser teólogo, basta ser servo. Basta buscar o seu Senhor e saber o que Ele deseja para a sua casa. Basta. E fazer. Irmão, qual é a nossa vocação primária? Do lar. Isso, do lar. As mulheres hoje têm vergonha de dizer na entrevista do crediário, né? Eu sou do lar. Agora você imagine os homens dizendo, eu sou do lar. Fomos chamados para sermos homens do lar, com foco no lar, com foco na mulher e com foco nos filhos. Por quê? Porque aquilo ali é a igreja. E de Deus somos cooperadores. Qual é a maior contribuição que você, como cooperador de Deus, pode dar para Ele? Sim, nós podemos, pela graça de Deus, dar uma contribuição ao nosso Senhor. E Ele quer, porque Ele chama cooperadores. E pela graça nós podemos. Qual é a maior contribuição que nós podemos? Sabe qual? Uma família andando debaixo da vontade do Senhor. Essa é a maior contribuição que nós podemos dar para Ele. Porque quem é que vai ganhar? A igreja. Por que as igrejas hoje estão tentando resolver os seus problemas no culto de domingo à noite ou na escola bíblica? Irmão, culto de domingo à noite e escola bíblica não resolve o problema das pessoas. É uma questão semanal. É uma questão diária. Se nós estamos diante do Senhor todos os dias, nós estaremos cooperando com Ele, nossa casa vai estar sendo edificada e o melhor, a igreja estará sendo edificada. Sabe por quê, irmão? Porque não é pastor, não é evangelista, não é profeta que edifica a igreja. Não sou eu quem diz isso, é o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4. Ele diz que a igreja é edificada pela igreja. Igreja edifica a igreja. Pastor, mestres, apóstolos, evangelistas, estes equipam os santos. E os santos edificam a igreja. Não sou eu que edifico a igreja, eu edifico a minha casa. E você edifica a sua casa. E quando nós nos reunimos naquele local de reunião, onde aquela porção da igreja está, essa igreja está sendo edificada. Porque homens estão fazendo a sua parte. Os irmãos entenderam? É sim uma grande responsabilidade. Homens sem responsabilidade espiritual, sem caráter, não cooperam com Deus. E qual é a outra coisa? Perseverança. Também uma outra grande coisa. Perseverança é uma outra marca de pessoas que têm caráter. Se você trabalhar bem o seu filho, lógico, temos sim limitações e dificuldades. Mas se você fizer bem o seu trabalho de disciplina como pai, o seu filho será um homem com caráter. Ele terá essas três coisas. E irmão, a igreja cresce muito. Sabe como? Quando homens cristãos edificam os seus filhos. O irmão White Mani foi quem disse isso num dos seus livros, ele acertou muito bem. Quando ele falou assim,
A igreja precisa de homens que edificam os seus filhos, para que os seus filhos edifiquem a igreja. Porque filhos criados por pais que amam o Senhor, que são cooperadores, estes filhos têm grande contribuição para dar na casa de Deus. Agora, irmão, a pessoa se converte com 30 anos. 30 anos vivendo errado. 30 anos vivendo uma vida no pecado. Como é que uma pessoa dessa, com 30 anos, vivendo uma vida no pecado, foi assim que o Senhor quis, naquela vida, chamar ela com 30 anos. Como é que essa pessoa com 30 anos, com toda aquela bagagem, vai cooperar com o Senhor na sua casa? Leva tempo, irmão, não leva? Trabalhando essa pessoa, trabalhando a casa dessa pessoa. Agora, uma criança que cresce numa casa onde o homem é cooperador, ela já vem trabalhada pelo Evangelho. Aonde tem mais resultado? No que se converteu com 50 anos, ou naquele que veio de uma casa onde o homem está cooperando com o Senhor? Não é simples. Então o que o Senhor precisa? O Senhor precisa sim. Irmãos, coloca essa palavra entre parênteses. O Senhor precisa. Eu sei que o Senhor não precisa de nada, mas Ele decidiu precisar. Ele decidiu precisar de cooperadores. E você pode ser sim um cooperador dele. Como? Sendo este servo. Como? Sendo este filho que cresce no Senhor. E como é que o filho cresce? Filho cresce na intimidade do Pai. Aí eu pergunto para os irmãos, como está a sua intimidade com Deus? Diária. Como está? Porque o filho, ele é formado na intimidade com o seu Pai. Como está a sua intimidade com o Senhor? É você quem tem que responder. Eu não posso responder por você. O pai forma o filho próximo do filho. Isso é verdade no natural e isso é verdade no espiritual. Se nós queremos que os nossos filhos sejam formados, nós precisamos voltar para casa. E voltar para casa com o desejo de cooperar com Deus. E isso é verdade também no espiritual. Filho que nasceu de novo, ele cresce na intimidade do Pai, na oração e na leitura da palavra. É assim que ele cresce, diariamente. Os irmãos estão entendendo? Como é que funciona? Porque o nosso Senhor nos criou para isso. Porque a nossa necessidade é uma necessidade de Pai. Todos nós temos essa necessidade. Nós temos uma necessidade de Pai. Você sabia, irmão, que um irmão em Cristo, médico, de um hospital psiquiátrico, ele disse assim, que de todos os seus pacientes, todos os que estavam ali naquele hospital psiquiátrico, todos aqueles que estavam naquele sanatório, todos tinham um desejo. Todos desejavam uma única coisa. Sabe o quê? Todos desejavam um pai. Agora vai a estatística mais forte. Mais de 60% das pessoas que estão e frequentam hospitais psiquiátricos são filhos de crentes. Aonde está o problema, irmão? Sabe onde está o problema? O problema está que os pais não estão sendo formados na intimidade do Pai Celestial. Por que o apóstolo Paulo disse assim? Aprove ao Pai revelar o seu Filho em mim. Por que o Filho? Porque nós precisamos aprender a ser filhos. Nós precisamos crescer na intimidade do Filho. Crescendo na intimidade do Filho, crescemos na intimidade do Pai. Quanto mais nós conhecemos esse Pai, melhores pais nós nos tornamos. Quanto mais nós conhecemos esse Pai, melhores esposos nós nos tornamos. Quanto mais nós conhecemos esse Pai, melhores profissionais nós nos tornamos. Quanto mais nós conhecemos esse Pai, mais nós crescemos, melhores cooperadores nós nos tornamos. Até aquele glorioso dia, quando você se comparar, chegar na presença dele, ele vai dizer para você assim,
muito bem, servo bom e fiel. Muito bem. Fostes fiel no pouco, receberá o teu galardão. Ou você acha que tudo vai cair no teu colo? Porque nós temos uma ideia de que tudo vai cair no colo, né? E a gente vai tocando a vida cristã com essa barrigona que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, né? E vamos tocando. Vamos tocando. Vamos tocando. Vamos tocando. Porque se Deus quiser mesmo fazer, Ele faz. E aliás, é muito exagero. Isso aí é muito exagero. Não, nós temos que, sim, mas cuidado, é muito exagero. Essa é a mentalidade, hoje, predominante. Não, irmão. O Senhor quer ter com você, o Pai, mais intimidade. Porque Ele te criou para isso. Você sabia? Você quer ver um texto? Vamos lá nesse texto que me vem à mente. Gênesis capítulo 1. Queria que você olhasse esse texto. Tão conhecido, mas tão precioso. Gênesis 1. Já estamos encerrando. Gênesis 1. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando ou não? Estou sendo claro? Amém? Graças ao Senhor por isso. Meu encargo é ser claro e os irmãos coloquem isso em oração diante do Senhor. Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Tão conhecido esse texto, né? Olha que texto tremendo. Olha o que ele diz. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora olha o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Quando Deus cria o homem, Ele cria como? A sua imagem. O que quer dizer ser criado à imagem de Deus? O que quer dizer ser criado à imagem de Deus? Qual é a imagem de Deus? Qual é a imagem de Deus? Está lá em Colossenses. Quem é a imagem de Deus? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem? O Filho. Quando Deus nos cria, Ele nos cria com a imagem de quem? Com a imagem do Filho. Porque o que Ele quer? Ele quer filho. O Pai quer filho. O Pai nos criou para a gente se relacionar com Ele. Irmão, você sabe muito bem que a Bíblia fala que Deus é uma trindade de pessoas. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E a Bíblia define isso como dizendo que Deus é amor. Eu estou tendo uma experiência lá no meu bairro, uma experiência interessante. No fundo de minha casa tem uma casa onde está sendo praticado reuniões de cultos do candomblé. E toda quinta-feira, às 8 horas, eles são bem pontuais, eles começam os batuques. Às vezes eu pego a minha cadeira, eu sento lá perto para poder ouvir as músicas que eles cantam. É tão interessante, irmão. Eles ficam cantando às vezes umas coisas assim. Eu entendi o nome do Deus que eles adoram, isso eu entendi. Olorum. Eles ficam lá, Olorum, 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 e Olorum, e o batuque come, e Olorum, e Olorum, e Olorum. Até um dia eu estava desejoso de ver como é que é, mas a gente sabe como é que é. O batuque está acontecendo e algumas mulheres e homens estão rodando ali no meio. Olorum é o Deus do candomblé. Olorum é uma massa. Olorum é uma coisa caótica. Da onde surgiram os orixás. Os orixás são deuses menores que se relacionam com os homens. Estes deuses menores, eles têm o axé. O axé é o que todo praticante da religião do candomblé deseja. Porque o axé, ele dá equilíbrio para a vida. Ele faz a vida ficar melhor. Você já viu aquela expressão na televisão, né? Axé é para você, axé. Axé. O axé é o poder do orixá. O orixá, você sabe que é isso. Né? E quem recebe o orixá? É quem está rodando. O que está rodando é chamado, sabe do quê?
Sabe como é que ele é chamado, o que está rodando? Ele é chamado de cavalo. Irmão, que ser humano que entra numa religião para ser chamado de cavalo? É só... Você já imaginou isso, irmão? Ser chamado de cavalo? Meu Deus do céu. Que loucura. É a cegueira do pecado. Mas nós somos chamados do quê? 1 João capítulo 3. Vamos ver? 1 João 3. Olha lá, 1 João 3. Olha só do que nós somos chamados. Meu irmão, eu tinha tanto para compartilhar com os irmãos. Meu coração está desejoso de compartilhar muito com os irmãos. Nosso tempo já está chegando ao fim. Nós vamos dar uma parada, porque eu entendo que a gente é limitado na recepção da palavra. Então vamos pontuar aqui, vamos dar uma paradinha, a gente volta para falar um pouquinho mais sobre essa questão nossa com o Senhor. 1 João 3. Alguém pode ler para nós? 1 João 3? 1 João capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados advogados, médicos, doutores em teologia, psicólogos. O que mais? O que mais? Empreendedores, vendedores. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de nos ter chamados cavalos. Não. Filhos. Que grande amor. Você é filho, irmão. Você foi colocado na posição de filho para se relacionar com o Pai. Todo o tempo que o Pai te dá é um privilégio que você tem para se relacionar com esse Pai. E, irmão, Deus te criou como um ser carente. Você sabia disso? Deus te criou como um ser tripartido. Não sei qual é a tua compreensão disso. Vou colocar a minha. Respeito a sua, mas vou colocar a minha. Deus criou você como um ser tripartido. Como? Espírito, alma e corpo. Cada uma destas faculdades, destas propriedades, tem necessidade. Porque você é um ser humano. O corpo tem muitas necessidades, você conhece muito bem. A alma é a mais carente de todas. A alma tem um monte de necessidades. 4 são as mais básicas. 4. Necessidade de aceitação incondicional, necessidade de significado, necessidade de segurança e necessidade de disciplina. Você nasceu com essas 4 necessidades colocadas dentro da tua alma. E o teu espírito tem uma necessidade, uma só. Nós estávamos mortos no nosso espírito, Ele nos deu vida lá no nosso espírito, Ele colocou a sua vida lá no nosso espírito, Ele colocou o seu espírito no nosso espírito, para quê? Para suprir a nossa necessidade. Nós só temos uma necessidade no espírito. Se ela for suprida, todas as outras necessidades da alma serão supridas. Este homem é o homem que cresce em Deus. Sabe qual é a necessidade do espírito? O espírito tem uma necessidade de comunhão. Comunhão com quem? Com o Pai. Você pega o teu filho, aquela criança, ele tem essas 4 necessidades na alma dele. Necessidade de amor, aceitação incondicional, necessidade de significado, necessidade de segurança e necessidade de disciplina. O teu filho tem essas 4 necessidades nessa alma, mas o teu filho está morto no espírito. Ele não tem como se relacionar com Deus Pai. Ele vai se relacionar com quem? Com o Pai.
o pai. E a mãe também, mas mais especificamente o pai. Sabe por quê, irmão? Porque o homem na casa, disse Paulo, ele representa Deus Pai. Por isso você é chamado de pai. Você sabe, irmão, que se você pedir para uma criança de 3 anos, para ela desenhar um desenho, fala assim, filho, desenha Deus aí que o papai vai fazer. Papai quer ver. Desenha Deus. Uma criança de 3 anos, sabe quem que ela vai desenhar? Surpresa, irmão. Você. Porque você é o Deus dela. Na medida em que ela se relaciona com você, você está entendendo por que o diabo desgraçou essa sociedade? Eu vou falar sobre isso amanhã pela manhã. Vou fazer uma relação entre o pai e o filho. Pela manhã eu vou fazer essa relação. Você entende por que o diabo desgraçou essa sociedade? Sabe por quê, irmão? Ele só fez uma coisa. Ele tirou o pai. Tirando o pai, ele arrebenta com tudo. Porque o pai é o fundamento da casa, e o pai que está no céu é o fundamento de todo o eterno propósito. Ah, que maravilha! Então, na medida em que o seu filho se relaciona com você, essas necessidades vão sendo supridas. Se você não suprir as necessidades do seu filho, ele vai buscar amanhã em alguma coisa. Ele vai buscar, porque essas necessidades estão lá dentro. Agora, e nós? Porque a criança que está dentro de nós nunca morre. E nós? Se nós não nos relacionarmos com o Pai, as nossas necessidades não são supridas. E aí a gente busca onde? Vou falar para você onde é que a gente busca. A gente busca em relacionamentos, em pessoas. A gente busca em títulos, em graduações. Ou não é a nossa época? Dá uma olhada para a nossa época, irmão. Não se tem mais onde botar título. Depois de doutor vem o quê? Não tem mais onde. Não tem mais onde. Pós-doutor e depois do pós-doutor. O povo não se contenta mais. Fez graduação, tem que fazer mestrado, pós-doutorado. Por que isso, irmão? Não estou dizendo se isso é errado ou não, irmão. A vida é nossa e nós temos que responder diante do Senhor. Mas nós temos que questionar o que está por detrás. Por que isso? Sabe por quê? Porque quando nós não suprimos no Pai, nós buscamos em outras coisas. Nós buscamos em título. Porque vamos falar que é verdade, irmão. É ou não é gostoso chegar aqui em cima e dizer, o irmão que vai estar aqui hoje é doutor em coisa, é doutor em outra coisa, é doutor nisso. Quando o irmão sobe aqui em cima, ele não está nem andando, irmão, ele está flutuando. E nós é que estamos errados. Porque nós é que alimentamos essa bobeira. Vede o grande amor que nos tem concedido o Pai. Não tem posição maior. Chamá-lo de Pai. Eu tenho um Pai. Você tem um Pai? Todos nós temos pais. Ou é o diabo, ou é o Pai Celestial. O meu Pai é o Pai Celestial. E o meu privilégio é um privilégio para mim e é um privilégio para você se relacionar com Ele. E quando nós não nos relacionamos com Ele, nós buscamos sim, sabe aonde? Em bens, em posses, em dinheiro. Pergunto para os irmãos, Jesus era ansioso? Por que Jesus não era ansioso? Sabe qual é o segredo de Jesus, irmão? Um só. Ele era um homem que tinha intimidade com o Pai. Lê os evangelhos. Por todo o evangelho, por todos os evangelhos, o nosso Senhor Jesus Cristo tem intimidade com o Pai. Por isso ele não era ansioso. Um homem que não tem intimidade com Deus Pai será um homem ansioso. E essa ansiedade vai ter que sair em algum lugar. E ela sai, sabe aonde? No caso dos homens, sai no trabalho. São homens que trabalham. São homens que estão correndo atrás de dinheiro. São homens que quando a poupança, quando tem dinheiro um pouquinho mais, são homens que estão tranquilos. Por quê, irmão? Porque a nossa segurança não é o Pai. Mas quando nós temos intimidade com o Pai, quando a nossa intimidade com o Pai não é tocada por nada, irmãos,
nós temos o privilégio de viver, sabe como? Sem ansiedade, sem preocupação, sem insegurança, porque o Pai supre. Não é uma bênção? E é tão simples. Você quer ver o segredo de Jesus? Vamos encerrar com esse texto? João 17, versículo 24. Olha o segredo do Filho. Que fique para você, irmão, esse segredo. Fique no seu coração o segredo do nosso Senhor. Para que você possa se tornar um cooperador do Senhor. João 17, versículo 24. Olha ele orando, falando com o Pai, ele vai expressar o desejo dele. João 17, 24. Pai, olha que lindo, irmão. Pai, a minha vontade é que, aonde eu estou, estejam eles também comigo. Para que vejam o quê? Para que vejam o quê? A minha glória. Qual era a glória de Jesus? A intimidade que ele tinha com o Pai. Em João 4 ele diz assim, a minha comida. Qual era a comida de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Então aqui você tem as duas coisas. A minha glória é a intimidade que eu tenho contigo. A minha comida é fazer a tua vontade. Aonde é que ele está? Você quer ver onde é que ele está? João capítulo 1. Folheia que você vai ver onde é que ele está. João 1. Olha onde é que ele está. João capítulo 1. Versículo 18. Olha onde é que ele está. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Que está aonde? Onde é que ele está? No seio do Pai. A minha vontade é que, aonde eu estou, eles também estejam. Onde é que Jesus quer que você esteja? No seio do Pai. Porque você é filho. Criança, a gente bota no colo e encosta ela no peito. Bota ela no seio. Seio é o peito. Bota a cabecinha dela no peito. E quando a cabecinha dela está no peito, ela fica o quê? Ela fica tranquila, ela fica segura, ela fica descansada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe qual é o esconderijo do Altíssimo? O seio do Pai. Por que Jesus era um homem descansado? Porque ele habitava no esconderijo do Altíssimo. Era lá que ele vivia, irmão. Ele nunca deixou aquele lugar. Só teve um momento em que ele deixou esse lugar. Sabe quando? Ele diz lá no Getsemane, quando ele sua sangue. Sabe por que ele suou sangue? Ele não suou sangue, irmão, porque ele ia ser traído por Judas. Ele não suou sangue porque ele ia ser abandonado por todos. Ele não suou sangue porque ele ia levar aquelas chibatadas. Não. Ele não suou sangue por causa da cruz. Não. Sabe por que ele suou sangue? Por causa do cálice. Sabe qual era o cálice? O cálice era o seguinte. Ele, por 3 horas, iria perder a comunhão do Pai. Por 3 horas. E ele disse assim, Pai, afasta de mim este cálice. E ele suou sangue, porque ele não queria perder a comunhão do Pai. Agora a gente sua sangue, para quê? Para que a gente sua sangue? Para ganhar dinheiro. Irmão, dinheiro para Deus não é problema. Se você desempenhar a tua função, a tua vocação primária, dentro daquilo que o Senhor tem para você, o Senhor vai te dar o que Ele acha que é para ser dado para você. Nós não precisamos correr atrás de dinheiro.
Porque o Senhor disse assim: meu é o ouro, minha é a prata. Só tem um que pode falar assim: meu é o ouro, minha é a prata. É aquele que está sentado no trono. Ele é o único que pode dizer isso. A gente sua sangue, não é? A gente tem 24 horas que dão para ser divididas em três partes de 8. 8 horas para trabalhar, porque é o necessário, 8 horas para dormir e as 8 horas para ter intimidade com o pai, para ter intimidade com a família e para ter intimidade, para ter o lazer. Aí você pergunta assim: mas aonde é que estão as 8 horas? Porque então deve estar faltando hora. Não, não é porque está faltando hora. É porque a gente começa pelo lugar errado. E quando a gente começa pelo lugar errado, os nossos valores serão errados. Pai, oh Pai, afasta de mim este cálice. E lá naquela cruz, irmão, quando ele gritou, ele nunca gritou. Está aí uma outra característica de um homem que coopera com Deus: não precisa gritar. Ele nunca levantou a sua voz. Homens que gritam são homens que não cooperam com Deus. Se você é um desses homens que grita na sua casa, com a sua esposa ou com os teus filhos, eu quero dizer uma coisa para você: você está pisando na semente. E essa sementinha não tem como frutificar dentro da sua casa. Não precisa gritar, irmão. Sabe por quê? Porque ele nunca gritou. Pode falar com um tom normal. Porque era assim que ele falava, com um tom suave. São estes homens que cooperam com Deus. Mas naquele momento, ao meio-dia, ele gritou. Sabe por que ele gritou, irmão? Porque ele estava perdendo aquilo que era de mais precioso para ele. Então ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Você sabe por quê, irmão? Porque pecado é desamparo. Naquele momento os nossos pecados estavam sendo colocados sobre ele. Sim. E naquele momento ele foi desamparado do Pai. Naquele momento ele foi alienado do Pai. Naquele momento ele perdeu a face do Pai. Naquele momento ele perdeu a comunhão do Pai. E então agora você entende. Porque houve 3 horas de trevas sobre a face da terra. Por que que houve 3 horas de trevas sobre a face da terra? Por um único motivo. Porque Deus Filho estava sem a comunhão com Deus Pai. E só tem uma coisa que tira a comunhão. Uma, do Filho com o Pai: as trevas. E trevas na Bíblia representa pecados. Só isso que nos tira da comunhão com o Pai. Mas Ele trilhou esse caminho. Para quê, irmão? Para que você pudesse entrar nesse lugar aonde o Pai está. Qual é o lugar que o Pai está? Está lá em Hebreus, no capítulo 10, no Santo dos Santos. Irmão, se Jesus não tivesse padecido aquilo, você nunca poderia entrar naquele lugar. Nunca. Porque naquele lugar não pode entrar, se não for o Filho. Há estudiosos que dizem que nem mesmo os anjos entram no mais profundo lugar da intimidade do Pai. Porque esse lugar é somente para os filhos. Agora você pode entrar. Por quê? Porque Ele foi afastado da comunhão, para que você pudesse se tornar filho e entrar neste lugar. E desfrutar do lugar mais privilegiado que existe no universo. Qual? O Santo dos Santos. Você pode entrar e viver lá dentro. Nós podemos viver no Santíssimo. Mas qual é o nosso problema? A gente não vive no Santíssimo. Porque só tem uma coisa que pode nos tirar do Santíssimo. Sabe qual é? Uma coisa só. A gente mesmo. Com essa nossa obstinação em viver a nossa vida do nosso jeito. Irmão, não despreze o seu privilégio, para que você possa se tornar um cooperador do Pai. De Deus somos cooperadores.
Vamos fazer uma pausa e depois a gente faz um breve fechamento. Pai, entregamos este momento ao Senhor. Encomendamos a Tua palavra a Ti. Pedimos que o Senhor fale aos irmãos. Pedimos que o Senhor nos desperte pelo Teu Santo Espírito. Ó Senhor, fale ao nosso coração deste tão grande privilégio que nós temos de ter a Tua presença. E Senhor, o quanto nós ganhamos na Tua presença. Esse é o nosso privilégio, o privilégio dos filhos. E somente, Senhor, na Tua presença, meu Pai, esse privilégio que o Filho abriu para nós, nos fez filhos juntamente com Ele. Somente ali, nesta presença, é que podemos nos tornar seus cooperadores. Senhor, o Senhor precisa de cooperadores. Levanta aqui no meio desses irmãos cooperadores para Ti, para que a Tua igreja possa ser edificada do jeito certo. Nós Te pedimos, rogamos a Ti, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.